Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje estamos em Abacuque, capítulo de número 2. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Mas antes de compartilhar o texto, erga teu dedo de profeta e clique no botão inscrições. Desta forma você ajuda a divulgar a palavra de Deus. Versículo de número 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então, Abacuque fez uma pergunta: até quando, Deus? Ele olhou a injustiça, a situação que estava acontecendo, e aí, numa forma de desabafo, ele: até quando, Deus? Então, Deus entra com uma resposta. E vamos ver a resposta de Deus aqui no capítulo de número 3. Porque a visão ainda está para cumprir, se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Certamente virá e não tardará. Ou seja, Abacuque fala para o povo que no tempo certo virá uma resposta. No tempo certo eu vou agir. Então, não perca as forças, não perca a esperança. Saiba que Deus sempre estará no controle. Saiba que Deus é soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em toda a história. Então, no tempo certo, Ele virá. Nós chamamos do melhor tempo, o Kairos de Deus. Tenha certeza que as promessas do Senhor pode até tardar, mas não vai falhar. Quando eu falo tardar, é porque muitas vezes nós julgamos segundo o tempo dos homens, mas é diferente de Deus. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Aleluia! Ele é alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. Mas continuando o texto aqui no versículo de número 4, diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, não se mantém de pé na presença do Senhor. Mas o justo viverá pela fé. Então, o que vai manter o justo esperando, o que vai manter o justo aguardando as promessas é a fé. E a própria Bíblia, ela vai explicar o que é fé em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu vou ler novamente. Ora, fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. E aqui no capítulo 11 de Hebreus tem a galeria dos heróis da fé, porque foram homens que venceram o tempo, venceram a força dos homens, venceu o fogo e por aí vai. Vale a pena você ler Hebreus capítulo de número 11. Então está falando que o justo viverá pela fé. Mantenha a sua fé firme, alicerçada, enraizada na palavra de Deus, porque no devido tempo pode ter certeza que Ele vai responder. Ele fará a justiça. Aqui no caso eu fico imaginando o contexto, porque Abacuque com certeza ouvia histórias sobre Israel que já tinha sido levado cativo. Lembra que Israel foi levado cativo por volta do ano 720, 722, já tinha sido levado cativo. Então o reino do norte já tinha sido destruído. E agora eles estavam na eminência. Nabucodonosor estava às portas para destruir Jerusalém, o reino do sul. Então ele olha para tudo isso e ele faz essa pergunta: até quando? Então Deus, já antecipando os fatos, nós sabemos que Nabucodonosor iria entrar na cidade, mas aqui também já profetiza juízo e destruição sobre o povo da Babilônia. Aqui na minha tradução diz os 5 ais sobre os caldeus. Então, eles vão entrar, mas serão destruídos. A justiça de Deus será revelada. No início, no versículo 4 aqui do capítulo 1, ele fala assim:
Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Vai se manifestar. Todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus irão cair. Todos aqueles que se levantam contra a tua vida vão cair em nome de Jesus. Toda ação das trevas, todo espírito imundo que se levanta contra a tua vida e contra a tua casa, cairão por terra em nome de Jesus. Mantenha-se firme na presença do Senhor. E aqui fala de 5 ais. Eu vou ser muito breve neles. Aqui no versículo 6 diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu. Então, cuidado. Aquilo que é seu e o que é meu. Amém? Então, nunca queira as coisas que é do outro. É lógico que isso aqui é uma profecia para a Babilônia, contra a Babilônia, mas também serve para nós avaliarmos a nossa conduta diante de Deus. Então, o primeiro ai é esse: ai daquele que acumula o que não é seu. E aí continua: até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ou seja, está de olho no que é dos outros, né? E acontece muito quando alguém empresta, né? Principalmente a agiotagem, quando empresta um valor e aí acaba tomando o bem daquela pessoa. Então, essa pessoa, né, Deus está falando que será condenada. No caso, estava falando para os caldeus, mas serve para nós. Versículo de número 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Tome muito cuidado com isso. Tudo que você for colocar dentro da tua casa, que seja com procedência. É isso mesmo. Saiba de uma coisa: de repente você precisa de uma lata de tinta que custa R$500 e alguém oferece ela por 100, de origem duvidosa. Ah, mas eu não sei de onde veio, não tem problema não, eu vou comprar. Se aquela tinta ela foi roubada, quando você passar ela na tua parede, aquela tinta vai clamar pelo dono dela. Se você comprar madeiras e essas madeiras foram mal adquiridas, foram roubadas, aquelas madeiras vão clamar pelo dono dela. É isso que diz o versículo 11. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Então, cuidado com coisas mal adquiridas. Isso traz prejuízo e maldição sobre a tua vida e sobre a tua casa. No versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ou seja, aquele que constrói um patrimônio, né, em cima do sofrimento alheio, em cima da injustiça. Cuidado, né? Aqui, hoje em dia a gente fala assim, quando você usa as pessoas como degrau. Cuidado, porque isso também gera maldição. Continuando aqui no versículo de número 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o que embebeda para lhe contemplar a vergonha. Ou seja, a pessoa se aproxima, cria uma amizade com interesse, com segundas intenções, por conveniências. Eu vou ficar do lado daquela pessoa porque eu tenho certeza que eu vou me dar bem. Eu vou ficar do lado daquela pessoa porque eu tenho certeza que eu vou tirar proveito. Cuidado com isso, que as suas amizades sejam sinceras. Amém? E para terminar aqui no versículo 19, ai daqueles que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Lembra que Israel, ele se tornou uma nação idólatra, trouxeram os deuses das nações e colocou lá dentro, se corromperam. Jerusalém, Reino do Sul, fez a mesma coisa, se prostraram diante de outros deuses. E também a Babilônia, que estava invadindo, ela tinha milhares de deuses, estou falando, eu estou até exagerando, mas tinha muitos deuses. Então nenhum desses deuses pode garantir a vitória, nenhum desses deuses pode permanecer na presença de Deus. Deus é absoluto, é soberano, e nada se compara a Ele. Não tem uma imagem que você fizer nessa terra que vai se comparar ao nosso Deus. Ele fala para não fazer
mas o homem vai lá e fez. Não fará para ti imagem, escultura de nada que é na terra, no céu, embaixo da terra ou em cima da terra, mas o homem vai lá na sua teimosia e faz. Aqui está falando que vai ser condenado. Fechando, versículo 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Então, Abacuque reclamava do silêncio de Deus, e aqui no versículo 20 ele está falando, cala-se toda a terra, ou seja, eu estou trabalhando, eu estou no controle, e pode ter certeza que no tempo certo eu vou agir. Amém? Saiba que no tempo certo Deus vai agir na tua história, Deus vai agir na tua casa. Lembre-se, o justo viverá pela fé. Esse versículo, esse texto tem que ser aquele que você cola na geladeira. Sabe por quê? Porque ele vai criar um norte, ele vai te estabelecer nos momentos mais difíceis quando você atravessar. E você vai estar do outro lado e vai lembrar desse texto. Amém? Guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.